5 tipos de postura que as pessoas adotam quando se trata do assunto diabo e demônios. Basicamente, há 5 formas diferentes de classificar a postura que as pessoas adotam quando o assunto se trata de diabo e demônios. Vejamos quais são eles. Em primeiro lugar, existem aqueles que simplesmente não acreditam no diabo e nos demônios. Para eles, tudo isso não passa de folclore, mitos, crendices ou até mesmo algo inventado pela igreja cristã a fim de aterrorizar as pessoas e manter domínio sobre elas. É bem verdade que há casos onde essa prática de aterrorizar pessoas usando o nome do diabo acontece, mas este não é o caso que iremos abordar neste momento. O foco aqui é identificar as diferentes formas que as pessoas se comportam diante desse tema. De acordo com uma pesquisa publicada no início dos anos 2000 por uma revista muito conhecida aqui no Brasil, cerca de 99% dos brasileiros acreditavam em Deus. Porém, quando o assunto era diabo, somente 51% dos entrevistados acreditavam que ele existia. Agir dessa forma é perigoso, pois as pessoas tornam-se vulneráveis ao ataque do maligno. Em segundo lugar, há aqueles que atribuem ao diabo e aos demônios toda a culpa por tudo de ruim que acontece no mundo. Essas pessoas tendem a amenizar a culpa e responsabilidade do homem pelos seus atos, atribuindo assim todas as causas ruins ao diabo e seus demônios. Essa postura é errada, pois a Bíblia não exime o homem da culpa e responsabilidade pelos seus atos e mal praticado. Em terceiro lugar, há aqueles que acreditam que o diabo e os demônios existem, mas subestimam seu poder. Essas pessoas tendem a subestimar o poder do mal, pois nutrem um pensamento equivocado de que o diabo e os demônios são seres fracassados, derrotados e já vencidos. Essa postura é ruim, pois não leva em conta o perigo que essas forças das trevas representam e inclusive representaram no passado até mesmo para grandes homens de Deus. Em quarto lugar, há aqueles que creem que o diabo e os demônios existem, mas que superestimam o seu poder. Essas pessoas caem no erro doutrinário de superestimar o poder do diabo e dos demônios, seja por medo ou falta do devido conhecimento bíblico. Elas demonstram medo até mesmo de ouvir falar a respeito deles e vivem refém de um medo desnecessário. E, finalmente, em quinto lugar, há aqueles que creem que o diabo e os demônios existem e, portanto, essas pessoas se armam adequadamente de todas as formas possíveis para poderem combatê-los e vencê-los. Esse é o ponto de vista mais sensato e equilibrado do ponto de vista da fé cristã. Essas pessoas sabem que o diabo e os demônios tentam se opor a tudo aquilo que tem ligação com Deus e buscam em todos os sentidos separar o homem de Deus. E por isso, essas pessoas vivem de forma bíblica e adequada para combater as forças do mal.